muito bem-vinda ao novo episódio aqui do podcast. Espero que esteja tudo bem contigo aí desse lado e que venhas comigo neste episódio super especial com os 5 passos para comeres menos sem passar fome. E eu acredito que se estás aí comigo é porque já passaste fome para emagreceres ou porque se calhar ainda acreditas que tens que passar fome para emagrecer, então tens mesmo que assistir a este episódio até ao fim porque os 5 passos estão imperdíveis e tu vais realmente adorar e descobrir mais sobre ti, descobrir mais dicas e estratégias para te ajudar nesta jornada de emagrecimento, que no fundo é essa a minha função, a minha missão enquanto nutricionista, coach de emagrecimento. Quero mesmo realmente ajudar-te aqui nesta jornada de forma mais feliz, mais saudável e mais leve. Então, pronta para mergulhar? Bora lá! Que eu espero que tu já tenhas pegado aí num bloquinho de notas, numa caneta e que apontes todos estes passinhos e que os comeces a colocar em prática, ok? Porque nada vale se tu ficares só no conhecimento. Tens que saber, ter o conhecimento, claro que sim, mas depois colocar em prática. Então, para eu não me perder aqui nos 5 passos, vou só consultando aqui as minhas notas, porque eu tenho aqui informação valiosíssima, de ouro mesmo, para ti hoje. E então eu não quero mesmo perder aqui nenhum ponto importante e para que nada me escape, de vez em quando eu vou aqui consultando as minhas notas de milhões, ok? É assim o meu bloquinho de notas que me acompanha sempre para todo lado, onde eu coloco sempre as minhas inspirações, ideias que eu vou tendo ao longo dos dias para te trazer sempre o melhor conteúdo. Então, o primeiro passo para realmente conseguires comer menos e sem passar fome é mastigar devagar. Ok, Mariana, estou farta, cansada de ouvir falar, de mastigar devagar, mas eu acabo sempre por me esquecer, a minha vida é uma correria, como é que eu faço? Calma, que eu vou ajudar-te com tudo isso, ok? A primeira coisa que eu te quero explicar aqui em relação ao mastigar devagar tem a ver aqui com uma hormona, que é a hormona chamada leptina, ok? Não é que isso seja muito importante, mas já agora ficas também com esta informação. E a leptina é a hormona da saciedade, está bem? Ou seja, esta é aquela hormona que te faz sentir que, ok, já estou bem, não tenho fome, nem estou super cheia, estou saciada, ok? E então é muito importante que esta hormona esteja assim bem regulada. E como é que ela funciona de uma forma eficaz? Imagina, nós vamos almoçar ou vamos jantar, começamos a comer e claro que não é no fim da primeira garfada ou da primeira colherada que nós vamos sentir que já estamos saciadas, não é? Ou seja, não é imediato. É como carregar o telefone, ou seja, tu colocas a carregar, ele começa logo a carregar, mas não fica logo a 100%, não é? Ou seja, tens que esperar algum tempo até sentir que o carregamento foi bem sucedido e aqui no nosso caso que realmente eu estou saciada. E então o que é que acontece? Esta hormona, a leptina, ela precisa de cerca de 10 a 15 minutos para ser libertada, ou seja, para transmitir ao nosso cérebro a sensação de que estamos saciadas. Por isso é que muitas vezes, se comeres aquela quantidade que é suposta, em 5 minutos tu vais continuar com a sensação que não comeste nada, que tens fome, que ainda há ali um buraco vazio pronto a ser preenchido. E tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de tu não teres dado tempo suficiente para esta hormona ser libertada e para então começares a sentir esses sinais de saciedade, não é? Aquela sensação do estômago confortável, que não tens fome, mas também não é suposto ficares com aquela sensação que estás super cheia, porque isso significa que já comeste mais. Então, o meu conselho para ti hoje é que realmente comeces a ter também cuidado com a quantidade que comes, claro que sim, mas que coloques a quantidade que é suposto, ok? Nas minhas redes sociais
tens lá várias indicações de como é que podes construir um prato saudável e mesmo se não souberes quais é que são as quantidades mais indicadas para ti, eu aconselho mesmo que sejas acompanhada por alguma nutricionista que te faça um plano alimentar de acordo com os teus objetivos e com as tuas necessidades, está bem? Para também perceberes o que é que realmente, como é que devem ser as tuas refeições e que quantidades é que fazem sentido para o teu caso. Então, aquilo que eu te quero trazer é que depois de saberes essa quantidade, é importante que tu demores cerca de 10, 15 minutos, não precisas de mais, não precisas de estar ali meia hora, uma hora ali a mastigar, não é isso, ok? Precisas de dar ali 10 a 15 minutos para que esta hormona comece a ser libertada. E no caso realmente de teres comido pouco, claro que vais sentir fome ao fim de 10, 15 minutos, isso é certo. Mas se comeste o suficiente, ao fim de 10 a 15 minutos, o esperado é que te sintas bem, nem com fome, nem cheia. Mas se comes demasiado, em 10 ou 15 minutos, o que vai acontecer é que no final desse tempo tu vais te sentir cheia, enfartada, sentir que comeste demais, então não é isso que nós queremos. Só que o que acontece muitas vezes, e como eu já referi, é que comemos aquela quantidade que a nutricionista até aconselhou em 5 minutos e ficamos a achar que a nutricionista é louca e que nos deu pouca comida e que estou cheia de fome, etc, etc. E aí pode ter só a ver com esta questão, ou seja, tu não estás a dar tempo suficiente para o teu telemóvel carregar, ou seja, tu não estás a dar tempo suficiente para a hormona, neste caso a leptina, se libertar e dar-te a sensação de saciedade. Então, aquilo que eu te peço é, ok, prepara a tua comidinha, coloca a quantidade que é suposta e come aquela quantidade de forma a que dure 10 a 15 minutos, está bem? Porque assim, quando pousares os talheres, acabares de comer, tu já vais estar a sentir-te saciada e já vai ser muito mais fácil não ires repetir, não ires buscar mais, porque na verdade já sentes que estás bem, mesmo olhando e achando que, ok, se calhar até poderia comer mais, mas depois na verdade já sentes realmente essa saciedade. E então é mesmo muito importante que comeces a mastigar devagar por esta razão, porque senão, lá está, é como colocares o telemóvel a carregar, não é? Se puseres só 5 minutos, se calhar vai até 20 ou 30%, mas não vai ficar a 100% e não vale a pena quereres que ele esteja a 100% porque não deste tempo suficiente. E aqui o mastigar devagar é exatamente igual. E então, como tu se calhar até já ouviste falar nisso, mas estás a ter dificuldade em colocar este aspecto em prática, eu quero trazer-te aqui algumas dicas preciosas para começares já hoje, ok? Já hoje, a pôr em prática aqui o mastigar devagar. E como é que tu podes fazer isso? Então, a primeira coisa é, esquece a ideia de que agora vais começar a demorar 10 a 15 minutos em todas as refeições, porque isso não é verdade e isso não vai acontecer, ok? Se és uma pessoa que come super rápido, super depressa, não vale a pena quereres passar já a comer super devagar em todas as refeições. Não. Então o meu conselho é que escolhas uma refeição para já, para começar a treinar o mastigar devagar. E, se possível, que seja uma refeição em que estás acompanhada e, de preferência, que seja alguém que coma mais devagar do que tu, ok? Que é para teres aquela noção de que, ok, eu costumo ser a primeira a acabar, hoje vou tentar ser a última, não é? Ou pelo menos não ser a primeira. E isso já te dá ali uma noção de evolução e de progresso que estás realmente aqui a melhorar o tempo que tu demoras a mastigar a tua refeição, ok? Então, o primeiro ponto é começares por escolher apenas uma refeição e, de preferência, uma refeição que estejas acompanhada. Se for até uma refeição em que consigas ter mais tempo, não é? Ou seja, que não seja aquele dia ou aquela refeição em que é sempre mais a correr, porque não tens tanto tempo ou porque realmente acaba por ser assim no meio da correria. Muitas vezes eu até aconselho que seja ao jantar, porque normalmente estamos em família, também já estamos mais relaxadas, mais descansadas, já não temos assim se calhar tantas tarefas para fazer e acaba também por ser um momento mais fácil para começares a treinar a mastigação. Mas lembra-te, o que precisamos é de treino, é de repetição, não é fazer só um dia, é fazer vários dias, pelo menos 21 dias, ok? Para começares a criares o hábito e para isso começar a ser automático. Outra coisa que tu também podes fazer é
começar realmente imagina que é uma comida que tu vais aquecer, a aquecer bem a comida, porque se a comida estiver muito quente, tu tens ali um estímulo de que, vou-me queimar, então automaticamente tu tens que desacelerar e comer mais devagar, enquanto que se a comida estiver morna ou mais para o frio, se calhar até nem gostas, ok? Mas se até gostas, cuidado porque isso pode fazer com que tu comas assim muito depressa. Por acaso estou-me a lembrar que ainda hoje ao comer sopa, e eu até gosto de sopa assim mais morna, mais fria, ok, se calhar tu não és dessas pessoas, mas está tudo bem. E também me apercebi que quando dei por mim já tinha comido a sopa toda. E eu pensei, pois Mariana, se a sopa estivesse quente ou até acabado de fazer, que não era o caso, se calhar terias desacelerado. E lá está, não quer dizer que vai correr bem todos os dias, não é isso? Mas mais importante é nós estarmos conscientes, ok, olha, hoje aconteceu isto, posso melhorar isto, posso estar mais atenta. Ou seja, desligar o piloto automático e começarmos a viver mais no presente, não tanto naquela de estamos a fazer tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo e se calhar já com a cabeça noutro lugar, ok? Outra coisa que tu também podes fazer é começar por partir a comida em pedaços mais pequeninos. Imagina que é carne ou até que é um bocadinho de peixe, não importa. Cortares assim como se fosse tipo um bebé, uma criança, cortares ali em bocadinhos mais pequeninos e comer um pedacinho por vez, ok? Porque muitas vezes também colocamos logo bocados muito grandes na boca e isso faz com que em 2 ou 3 garfadas já comemos ali a carne toda ou a massa toda, ou o que seja, e isso também faz com que aceleremos aqui o almoço ou o jantar, a refeição que estivermos. E atenção, esta questão dos 10, 15 minutos eu aconselho para refeições principais, tipo almoço e jantar. Para um pequeno almoço ou para um lanche, 5, 10 minutos, porque também são refeições com volumes mais pequenos, não é necessário estar ali tanto tempo, ok? Mas se tiveres este tempo, ótimo, melhor. Então, para terminar aqui as dicas de ouro, não é? Aqui para mastigares mais devagar, é o facto de os olhos também comerem. Ou seja, se tu colocas a tua comidinha num prato gigante, tu vais achar que aquele prato fica a nadar e que estás a comer super pouco e que se calhar, ai meu Deus, isto vai no estante, não é? Porque é tão pouco. Então, um conselho que eu te posso dar é optar por pratos mais pequeninos, por exemplo, até um pratinho de sobremesa, quem sabe, se fizer sentido. E só o facto de veres o prato mais cheio já vai parecer que tens mais comida para comer. Ao parecer que tens mais comida para comer, também vamos demorar mais tempo, não é? Claro que a quantidade é a mesma, mas os olhos também comem. E o facto de sentires que tens ali ainda muita coisa para comer também te dá aquela sensação de que, ok, por isso vai ser fácil cumprir aqui os 10, 15 minutos, porque ainda tenho aqui, não é, a sopa para acabar de comer, o prato, ainda vou comer uma peça de fruta, ou seja, tudo isso leva o seu tempo, ok? Por isso aí os pratinhos mais pequeninos também podem aqui ajudar. Então, resumindo, já sabes, escolher uma refeição, ok? Não tentes mudar logo tudo de uma vez, porque senão não vai correr bem, vais entrar em frustração, vais desistir. Depois treinar, repetir, ou seja, escolhes aquela refeição e bora lá. A questão de podermos aquecer bem a comida, partir em pedaços mais pequenos e quem sabe até usar pratinhos ou talheres mais pequeninos, porque assim também vais comer menos quantidade de cada vez, não é? Por exemplo, estou a pensar aqui, se for um garfinho de sobremesa, tu vais conseguir picar menos quantidade do que se for um garfo maior, ok? Mas lá está, aplica só aquilo que te faz sentido. Eu gosto de deixar aqui o maior número de ideias para depois tu poderes fazer aquilo que realmente faz mais sentido para a tua vida e para a tua realidade. Aquilo que eu quero mesmo é que tu comeces a mastigar mais devagar, porque eu tenho a certeza que se tu começares a fazer isso, tu vais começar a comer menos sem passar fome, ok? Porque aqui eu não estou a dizer para comeres menos e ficares com fome, não. Eu estou a dizer para comeres menos, ou seja, a quantidade que o teu corpo precisa, de acordo com o teu objetivo, com as tuas necessidades, mas para dares algum tempo só para perceber então se estás ou não saciada. E eu tenho a certeza que no final dos 10, 15 minutos tu vais estar bem, ok? Só precisas de dar este tempo e de mastigar devagar para teres então
esta sensação de saciedade e que realmente estás ótima e que está a refeição concluída com sucesso, ok? Boa, muito bem. Então vamos passar ao segundo passo. E qual é que é o segundo passo que eu trago para ti hoje? É não saltar refeições, ok? É muito importante que tu não saltes refeições, ok? E porquê? Porque lembra-te sempre que se tu estiveres muitas horas sem comer, o que vai acontecer é que tu vais chegar a um determinado momento cheia de fome. Imagina, por exemplo, durante a tarde, almoças e depois durante a tarde não comes nada. Tu vais chegar à hora de jantar cheia de fome. E digo-te, é impossível tu chegares à hora de jantar e comeres só a quantidade que é suposto, ok? Porquê? Porque o teu corpo está faminto, as tuas necessidades estão em baixo, ou seja, a tua bateria está a gritar que a qualquer momento se vai desligar. E então entramos aqui quase no modo de sobrevivência, o corpo faz ali os alertas todos e nós comemos muita quantidade e muito rapidamente, ok? Porquê? Porque sentimos tanta fome, nós só queremos é que aquela fome passe. E então comemos e já sabes, mesmo que tu comas em 10 minutos, comeste depressa demais, quando passarem os 10 minutos, o que é que tu vais sentir? Ei, já exagerei. Porquê? Por causa da velocidade e não só, porque saltaste refeições, ok? Claro que tu podes me dizer assim, ok Mariana, mas eu até gosto de fazer só um lanchinho assim mais simples, mais leve. Ok, tudo bem, não precisamos todas de fazer, ou seja, de ter o mesmo padrão alimentar. Eu se calhar também muitas vezes, sobretudo se não for treinar ao fim do dia, passo bem com uma fruta ao lanche, porque até gosto de comer um bocadinho mais ao almoço e ao jantar, ok. Mas eu já percebi que se não comer essa fruta ou não comer uns frutos secos, qualquer coisa, que chegue sempre ao jantar com um bocadinho mais de fome e se calhar vou ter tendência, por exemplo, para repetir, está bem? E a verdade é que a maior parte das pessoas precisa mesmo de fazer ali um lanche a meio da tarde, seja mais composto, menos composto, também já vamos falar sobre isso, mas é importante realmente haver aí esse lanche para equilibrar aqui a tua saciedade, para que também não tenhas aqui grandes picos em termos de energia, ou seja, de glicémia, de açúcar no sangue, que quando nós estamos muitas horas sem comer, o que vai fazer é que vai haver ali uma descida muito grande do teu açúcar no sangue e isso vai fazer com que o teu corpo comece a dizer tenho fome, dá-me comida e aí então já sabes, não vais conseguir comer menos, vais comer mais e muito rapidamente e pior, vais comer o que não comeste durante a tarde e mais ainda, está bem? Porque ok, não lanchei, mas ao jantar como um bocadinho mais. Tudo bem. A verdade é que a verdade não. A questão é que tu não vais conseguir comer só mais um bocadinho. Vais comer um bom bocado a mais e isso não te vai deixar emagrecer, ok? Aliás, se tu tens feito isso e não estás a conseguir emagrecer, este pode ser um dos teus erros. O facto de não comer nada durante a tarde e até achas que correu super bem, porque na verdade não comeste, mas depois chegas ao jantar e nós não temos consciência, ou seja, é algo muito natural, porque nós como temos fome queremos é comer, nem pensamos, por assim dizer, e se cá até nem achamos que comemos assim tanto, mas na verdade se não estás a conseguir emagrecer, este pode ser um erro e pode ser isto também que te está aqui a prejudicar. Por isso então, não saltar refeições, ouvir o corpo, e isto o que é que significa? Que podes também ser um bocadinho flexível com a hora do lanche. Imagina que o almoço foi mais leve, se calhar já vais ter fome por volta das 4. Se calhar se o almoço, imagina, não foi peixe, normalmente o peixe é um alimento que a digestão é mais rápida. Se não for peixe, se calhar até já vais ter fome só às 5 e está tudo bem, ok? A não ser que tenhas ali algum horário no teu trabalho que tenhas mesmo que comer àquela hora. Ou seja, ouve o teu corpo. Quando começares a sentir o ratinho, ok, está na hora de lanchar. Mas lembra-te, não deixes que esse ratinho vire um leão, porque senão vai correr mal e tu vais sentir super, hiper, mega fome e depois não vai correr bem, ok? Vais acabar por comer mais do que é suposto. E lembra-te então, não saltar refeições e
há uma coisa também muito interessante que eu te queria dizer e que não me quero mesmo esquecer, que muitas vezes as minhas clientes dizem-me assim: Mariana, mas eu durante o trabalho não sinto fome, eu durante a tarde não tenho fome, mas olha, assim que ponho um pé em casa, ui, essa fome parece que vem lá não sei de onde. E a verdade é que não vem lá não sei de onde, ela já lá estava, só que como estamos tão distraídas, focadas noutras tarefas, noutras ações, focadas ali no trabalho, não conseguimos ao mesmo tempo estar a ouvir o nosso corpo. É a mesma coisa quando tu estás tipo super atenta, focada numa coisa e alguém vem e fala contigo e tu não ouviste. É exatamente o mesmo, ou seja, o teu corpo está ali, já dá ali alguns sinais, só que tu, como estás tão focada noutras coisas, não dás essa atenção e não ouves esse sinal, está bem? Por isso, lembra-te, se chegas a casa e depois já tens muita fome e é difícil controlar, significa que tu durante a tarde já deverias ter lanchado e que na verdade já sentiste fome, só que estavas tão distraída, tão focada noutras coisas que não te apercebeste, ok? Esse é mais um dos sinais quando me dizem: ah, mas eu não sinto fome durante a tarde. Ok, então começa a estar mais atenta, mas se na verdade não tinhas fome, chegas a casa e continuas sem fome. E não é isso que acontece, ok? Por isso percebe aí se também será necessário ajustares aí as horas do teu lanche. E outra coisa importante que é, imagina que tu vais jantar às 7h30, às 8, não importa, e que só conseguiste sair do trabalho às 6 ou às 6h30 e por algum motivo não conseguiste mesmo lanchar, ok? Não foi esquecimento, foi mesmo não deu. Eu aconselho que lanches na mesma aí a essa hora, ok? Porque é normal que já sintas mais fome a essa hora, sim, mas é preferível lanchares o que tu tinhas levado ou o que é suposto, não importa, porque é melhor chegares ao jantar e até nem tens grande fome e comeres só um bocadinho e está bom, ok? E consegues comer menos, do que, ah não, esta hora já não vou lanchar, porque daqui a 1 hora já estou a jantar, ou daqui a 1h30, não importa, não faz sentido ir lanchar. Faz todo o sentido, ok? Porque o corpo não se esquece que tu estiveste ali a tarde toda sem comer e então se tu saltares essa refeição vai dar asneira. Por isso, nem que seja mais tarde, faz essa refeição. Este é o meu conselho. Espero que experimentes e depois diz-me então, dá-me o teu feedback para eu perceber então se funcionou ou não contigo, ok? Que são pequenos passos, pequenos pormenores, mas que fazem toda a diferença aqui no teu processo de emagrecimento para que consigas, na verdade, comer menos sem passar fome, que é o tema deste episódio, ok? Por isso, não te esqueças que é esse o nosso foco de hoje e é aquilo que eu trago para ti hoje. Depois, terceiro passo, fazer boas combinações, ok? Como eu te estava a dizer há bocadinho, tu até podes ter um lanche mais composto, menos composto, depende daquilo que também já comeste no resto do teu dia, daquilo que te faz sentido, e por isso é que um plano alimentar deve ser sempre personalizado, ou seja, tu deves perceber como é que as coisas funcionam e também te deves conhecer bem para que esse plano faça sentido para ti, para os teus gostos, para a tua rotina, ok? Mas é importante também fazeres boas combinações. Porquê? Porque imagina que, ok, tu também tens assim muita fome, mas à tarde comes uma bolachinha e uma fruta, por exemplo. Que há muita gente que tem este hábito. Qual é a grande questão da bolachinha e da fruta? É que ambos são hidratos de carbono, ok? Um hidrato de carbono simples, ou seja, de absorção mais rápida, doce, um hidrato de carbono doce, que é o açúcar, ok? E o outro, um hidrato de carbono complexo, em que, ou seja, vai nos dar mais saciedade durante mais tempo, como por exemplo uma bolachinha de arroz ou de milho, o que seja. Então o que é que vai acontecer? Tu ao combinares aqui 2 hidratos de carbono só estás a ingerir hidratos de carbono. Não estás a ingerir nem uma proteína, por exemplo um queijinho, um iogurte, um ovo, nem ou depende, ok, uma gordura, como por exemplo uns frutos secos, umas sementes, ok? Então é importante tu perceberes que é importante sim que seja um lanche que faça sentido para ti, mais ou menos completo, mas que pelo menos combines 2 nutrientes diferentes, ok? Por exemplo, um lanche que eu gosto muito é fruta e normalmente com frutos secos ou com um bocadinho de manteiga de amendoim, ok? Porque já sei que vou ficar mais saciada do que comer só uma maçã, por exemplo. Então, é importante que
Tu até podes gostar da bolacha com a fruta, mas juntar-lhe aí mais alguma coisa. Nem que seja um iogurte, um queijinho, um bocadinho de manteiga de amendoim, já vai tornar ali diferente, porque já acabas por estar a combinar ali hidratos de carbono com um nutriente diferente, seja gordura ou seja proteína. Se fores uma pessoa que gosta de um lanche assim mais elaborado, até podes incluir de tudo, ok? Umas bolachinhas com um queijinho, um bocadinho de manteiga de amendoim, uma fruta. Isso depois vai sempre depender das tuas necessidades e de pessoa para pessoa. O importante é que realmente faças aqui boas combinações para as coisas funcionarem bem. E estou-me assim a lembrar, imagina que combinavas uma bolacha Maria com fruta, então ainda ia ser pior. Pior no sentido que, passado um bocadinho, tens fome, ok? Por isso é que é importante fazeres boas combinações, porque de nada adianta fazeres um lanchinho durante a tarde, se passado meia hora ou uma hora estás cheia de fome, porque depois nem sabes se deves comer, se calhar depois esperas para o jantar, chegas ao jantar com muita fome e vai dar asneira. E então, se for uma fruta como a bolachinha Maria, porque a bolachinha Maria não é como a bolacha de milho ou de arroz, já é uma bolacha mais rica em açúcar, ou seja, açúcar com açúcar, dá açúcar, mas dá ali uma energia mais rápida, de uma absorção mais rápida, ok? Por isso é que são hidratos de carbono simples, ok? Que são normalmente mais doces, adocicados e que a absorção, ou seja, a rapidez com que são absorvidas é muito maior, é uma energia mais rápida, ok? Por isso convém muito ter cuidado aqui quando, por exemplo, combinamos bolachas com fruta, sobretudo então se forem bolachas doces, porque estás a combinar 2 açúcares. Quando é uma bolacha de milho ou de arroz, ok, são 2 hidratos de carbono, é verdade, mas ainda assim a origem, ok, o tipo, vá, se assim podemos dizer, é diferente, porque um é complexo e outro é simples. Pronto, mas isto era só um à parte e um pormenor. Então, para além de tudo o que já falámos até aqui, também é importante fazer boas combinações, sobretudo ali, por exemplo, ao lanche, para garantir que não chegas ao jantar cheia de fome, está bem? E aquela questão de comer só uma fruta é pouco, não devemos comer a fruta sem mais nada. Nós também não podemos esquecer que a fruta tem fibra, o que faz com que ajude ali a atrasar um bocadinho a absorção do açúcar da fruta, ok? Por isso é que a fruta é doce, é rica em hidratos de carbono, é rica em açúcar, um açúcar naturalmente presente na fruta. Agora, a grande questão nem é só comer uma maçã sozinha que fique cheia de fome. Claro que se calhar vais ficar cheia de fome, mas não é só por ser a maçã, é porque foi pouca quantidade, pouco volume. Quando é que pode fazer sentido comer só uma fruta? Imagina que lanchaste às 4 e que às 6 ou às 7 já começas a sentir um ratinho, mas entretanto já vais jantar. Ok, então aí se calhar uma fruta faz sentido e até isoladamente, seja sozinha, porque passado uma horinha ou meia hora já estás a comer novamente, ok? Então é também darmos ao nosso corpo aquilo que nós precisamos até à próxima refeição. Se vou estar muitas horas sem comer, convém fazer uma refeição mais composta. Se já falta pouco para eu ir comer, mas já estou a sentir um bocadinho de fome, então vou comer qualquer coisa leve, um pequeno snack só para realmente entreter o meu estômago até essa hora, ok? E tudo é possível no plano alimentar. Podes ter 2 lanches, podes só ter um lanche, podes ter um lanche mais completo, um lanche mais simples. Vai sempre depender daquilo que fizer mais sentido para ti e daquilo que o teu corpo te diz diariamente, ok? Aquilo que tu sentes. Então, é muito importante também esta questão. Quarto passo, porque já sabes, eu não gosto de episódios muito longos, porque também não te quero ocupar muito tempo e quero que seja realmente passos práticos, diretos ao ponto e simples de aplicar. Quarto passo é a água. Não nos podemos esquecer da água, ok? Como é que eu vou conseguir realmente comer menos sem passar fome? É não esquecermos a água. E porquê? Porque a fome e a sede andam lado a lado no nosso cérebro. Muitas vezes nós achamos que temos fome e, na verdade, temos sede, ok? Ou seja, confundimos um bocadinho as sensações. Ou seja, parece que é fome, mas, na verdade, é sede. Então, como o ideal, claro, é nós nunca sentirmos sede, porque é sinal que estamos hidratadas, ok? Ou seja, que estamos a beber a água suficiente para o que o nosso corpo precisa.
Mas é importante também perceberes que se ainda não estás muito conectada contigo, com aquilo que tu sentes, com a sede, com a fome, quando começar a dar assim um ratinho, podes sempre beber um bocadinho de água, esperar alguns minutos e se essa sensação desaparecer é porque na verdade era mesmo sede, ok? Se essa sensação continuar é porque na verdade era fome. A água também é um inibidor natural do apetite, ou seja, se eu beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia e até entre refeições, não é? Claro que está sempre ali qualquer coisa a entrar no estômago e isso também dá-me aqui uma sensação de saciedade. Claro que a água não tem calorias, não tem energia, mas a água é tipo a vassourinha do nosso corpo. Ela vai limpar tudo aquilo que não nos pertence e que não deve estar aqui acumulado, ok? Ou seja, todo o lixo que está no nosso corpo é a tal vassourinha que vai tirar tudo aquilo que não é nosso e que nós não queremos aqui acumular. Então, muito importante, beberes bastante água, ok? Um aspecto importante é ir olhando para a cor da tua urina. O ideal é que ao fim do dia ela já seja clarinha e sem cheiro, ok? Significa que estás hidratada. Se chegas ao fim do dia ela ainda é muito amarela, significa que precisas de aumentar o consumo de água. E então, sempre que achares que tens fome, mas na verdade até comeste há pouco tempo, ou seja, não faz muito sentido já ser fome, experimenta beber um bocadinho de água, espera alguns minutos e vê se essa sensação desapareceu. Porque se desaparecer é porque na verdade era sede e não fome, ok? Este é um aspecto muito, muito, muito importante. E o quinto e último passo é então incluir hortícolas, está bem? Ou seja, se nós queremos comer menos, mas sem passar fome, nós vamos ter que acrescentar alguma coisa. Ou seja, se eu quero comer menos peixe, eu quero comer menos carne, porque sinto que como uma quantidade muito grande, se eu quero comer menos arroz, massa e batata, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou comer menos só porque sim. Porque se eu como esta quantidade, é porque eu sinto que preciso desta quantidade para ficar saciada. Agora, se eu, em vez de comer esta quantidade, comer metade, a outra metade, não é? O outro bocado vou ficar cheia de fome, vai ficar ali a faltar alguma coisa. Então o que é que eu faço? Vou ocupar esse bocado que antes ocupava com comida, com vegetais, com hortícolas, com sopa, ou com salada, ou com legumes, no forno, cozidos, salteados, enfim, é dar asas à tua imaginação, ok? Agora, só consegues realmente reduzir a quantidade de carne, de peixe, de batata, massa, arroz, se de facto incluires alguma coisa. E tu pensas assim, ok, Mariana, mas como é que eu vou ganhar com isso? Porque os vegetais, as hortícolas, têm 15, 20, 25 calorias por 100 gramas, ok? Enquanto que a carne tem 160, 170, 200 calorias, depende muito por 100 gramas, ok? Depende muito se é uma carne mais magra, se é uma carne mais gorda, mas pronto, ali em média, ali à volta das 170. Então é importante perceberes que se andas a comer 200 gramas de carne, se tirares essas 100 gramas a mais, já estás ali a reduzir 170, vá, mas na verdade comes ali, vá, 100 gramas de um vegetal qualquer, seja, vá, 20 calorias, pronto, na verdade já poupaste 150 calorias, não é? 170, mas depois acrescentas 20. Então é importante tu perceberes que os vegetais vão-te dar aqui mais saciedade e vais conseguir comer menos do resto. Agora, se tu chegas à refeição, mesmo que seja um peixinho grelhado, por exemplo, um salmão grelhado com arroz, e se não houver vegetais, tu vais ter tendência a comer mais salmão, mais arroz do que aquilo que tu precisas. E não tem só a ver com o facto, qual é o problema de comer mais? O problema de comer mais vai interferir com o teu peso, e a verdade é que o peso vai interferir com uma série de questões de saúde, está bem? Ou seja, não estamos aqui só a falar de uma questão estética e de autoestima. Claro que isso é super, super importante e para nós mulheres mais ainda, porque ligamos mais a estas questões, mas é sobretudo aqui com esta questão que é importante, está bem? Ou seja, tu só vais conseguir realmente comer menos quantidade, mesmo sendo algo saudável, e comendo a dose que o teu corpo precisa, que é isso, ou seja, é respeitares essa quantidade que o teu corpo precisa, se tu conseguires, por exemplo,
incluir aqui uns vegetais ou até comer mesmo uma pecinha de fruta no fim, está bem? Porque acabas por ocupar com outro tipo de alimentos e não tanto com arroz, massa, batata, carne, peixe, etc. Por isso, não te esqueças aí dos hortícolas, que eles são super, super, super importantes e vão-te ajudar realmente a comer menos, sobretudo ao almoço e ao jantar. Claro que há muita gente que gosta de comer pepino, tomate cherry, cenoura fora das refeições e está tudo certo. Eu não sou grande fã, é verdade, gosto muito de vegetais, mas adoro comer ao almoço e ao jantar. Então vai ser nestas refeições que tu vais realmente conseguir incluir este tipo de alimentos e conseguires comer menos sem passar fome, está bem? Então, as dicas, os passos que eu trouxe para ti hoje, muitos deles são aplicados em contexto de almoço, jantar, mas muitos deles são aplicados em todas as refeições ao longo do dia. Recapitulando, começando aqui por mastigar devagar, tu podes e deves fazer isso em todas as refeições, mas já sabes, se tu és muito acelerada, começa só por te focar numa que já vai ser espetacular e incrível, não é? Depois, como é que eu consigo comer menos em cada refeição sem passar fome? Não saltando refeições, porque sempre que saltas refeições, a próxima refeição vai ser uma desgraça e tu não vais conseguir comer menos, vais comer mais, ok? Fazer boas combinações, por exemplo, ao lanche, mas também é importante ao almoço, por isso é que nós devemos comer o peixe, ou a carne, ou os ovos, ou as leguminosas, no caso vegetarianos, ou seja, aqui a proteína. Devemos comer também o hidrato de carbono, seja a batata, a massa, o arroz, ou uma quinoa, ou outro cereal qualquer, ok? Também é importante termos a fibra aqui então com os vegetais, ter a fruta, está bem? Claro que depois isto pode ser sempre ajustado àquilo que faz sentido. Há muita gente que gosta de comer fruta fora da refeição e está tudo certo. Não tem que ser igual para toda a gente e só assim é que funciona, se não for assim já não vai resultar. Não, agora claro que eu sei muito bem que se comermos vegetais e fruta à refeição principal, tu vais comer menos do resto, ok? Depois, não esquecer então de beber água, ires bebendo água durante o dia para conseguires depois nas tuas refeições, nas várias refeições que tu vais fazer ao longo do dia, conseguires comer menos, ou seja, comer menos significa comer menos do que aquilo que estás a fazer agora se neste momento não estás a emagrecer ou não estás a conseguir emagrecer, ok? Ou seja, isto são dicas práticas para te ajudar a colocar o teu plano alimentar em ação, está bem? Ou seja, para não olhares para o teu plano e pensares, vou morrer de fome. Não vais, ok? Se mastigares devagar, se fizeres boas combinações, se bebes bastante água ao longo do dia, se não saltares refeições, tu vais conseguir fazer todas aquelas refeiçõezinhas, mesmo parecendo à primeira vista que é pouca quantidade, ficares bem sem passar fome. E depois, como último, então, não esquecer aqui os hortícolas, que são super, super, super importantes para conseguires comer menos, sobretudo ao almoço e ao jantar, sem ficares com a sensação de fome, sem precisares de repetir, e com isso só te vai trazer mais saúde, menos peso, mais leveza, mais boa disposição, mais tudo aquilo que tu possas imaginar, ok? Boa! Então, eram assim estes os 5 passos que eu tinha para ti hoje, porque eu quero mesmo que tu coloques na tua cabeça que é possível emagrecer sim, sem passar fome, ok? Esquece quando te dizem que para emagrecer tens que fechar a boca. Não tens que fechar a boca, tens que abrir a boca na dose certa e na quantidade certa e no momento certo, ok? Por isso, segue aqui, põe em prática estes passos, já sabes. Conhecimento sem ação vale zero. Eu quero mesmo que tu comeces a colocar em prática, porque só assim é que tu vais conseguir ser bem-sucedida e só assim é que tu vais conseguir construir uma nova rotina alimentar, implementar estes hábitos que têm que ficar para o resto da vida, ok? A água não é só importante enquanto estás a emagrecer, a água é importante sempre, em qualquer fase da tua vida e para sempre, ok? Os vegetais a mesma coisa, o comer devagar também, ou seja, então começa a encarar todos estes novos hábitos como algo que tu deves implementar sim, mas não porque queres emagrecer e não porque estás nesta fase. Vais fazer isto sim porque te vai ajudar a emagrecer, mas vais fazer isto sim, sobretudo pela tua saúde e para manteres a médio e longo prazo e para o resto da vida,
ok? Não é uma coisa só para fazer agora durante um tempo. E então, chegamos ao fim deste episódio. Para mim é sempre uma honra estar aqui contigo. Eu espero mesmo que estejas a aproveitar e que vejas aqui, revejas as vezes que quiseres aqui os episódios, está bem? Partilha este episódio com alguém que sentes que precisa de ouvir estas dicas, com alguém que anda a passar fome, ok? Partilha com alguém que seja importante para ti, que tu sintas que está mesmo a precisar de ouvir e de ver este episódio. Diz-me o que é que achaste, se tiveres alguma ideia de algum tema que gostasses de ver por aqui, envia-me um e-mail ou envia-me uma mensagem no Instagram, como te der mais jeito, como for mais fácil. E se me estás a ver no YouTube, subscreve aqui o canal, ativa aqui as notificações no sininho para não perderes nenhuma novidade e nada do que eu tenho aqui para te partilhar contigo, sempre com muito amor, com muito carinho e para te ajudar nesta jornada de emagrecimento de uma forma mais leve, mais saudável e mais feliz, está bem? Então vá, um grande, grande beijinho, espero que tenhas gostado de estar aqui comigo durante estes minutos e já sabes, vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho!